Existe uma mentira que toda família conta para si mesma, que entre pai, mãe, filho, filha, não existe segredo, que família é lugar de verdade. Eu acreditei nisso a vida inteira, 83 anos. E eu vou te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de te dizer. Tem coisas que morrem com você, que precisam morrer com você. Porque no dia que você abre a boca e fala, não volta. Não tem como desfazer. Eu sei porque eu abri a minha boca. 5 vezes. 5 segredos que eu contei para minha própria família, achando que era o certo, achando que a verdade liberta. E sabe o que a verdade fez? Destruiu o jeito que meus filhos me olhavam. Destruiu jantares, aniversários, o tom de voz no telefone. Hoje eu tenho 83 anos, e se eu pudesse voltar no tempo, eu engolia cada uma daquelas palavras. Cada uma. Meu nome é Odete, e eu não tô aqui para te dar lição de moral, não. Eu tô aqui para te contar o que acontece quando você confia demais na ideia de que família aguenta qualquer verdade. Porque não aguenta. A gente acha que sim. A gente vê aquelas frases bonitas, família é tudo. Com a família, a gente pode ser quem a gente é de verdade. E é bonito de ouvir, mas viver é outra coisa. Eu vivi e eu paguei. Antes de eu te contar o primeiro segredo que eu nunca devia ter aberto, eu preciso te explicar uma coisa. Eu não sou uma pessoa má. Nunca fui. Eu criei 3 filhos praticamente sozinha, porque meu marido, o Geraldo, trabalhava fora a semana inteira. Voltava no fim de semana cheirando a diesel e cansaço. Eu cozinhava, lavava, passava, levava para a escola, ajudava com dever. Fiz tudo o que uma mãe da minha geração fazia, e fiz com amor. Mas fiz também com muita coisa guardada, muita coisa engolida, noite após noite, ano após ano. E quando você guarda tanta coisa por tanto tempo, chega uma hora que a tampa não segura mais. E foi isso que aconteceu comigo. A tampa estourou. Só que estourou na hora errada, com as pessoas erradas e do jeito errado. O primeiro segredo que eu contei, e que eu me arrependo até hoje, foi sobre o meu casamento. Eu nunca devia ter dito para os meus filhos que fui infeliz com o pai deles. Nunca. O Geraldo morreu em 2009, câncer no pulmão. Foi rápido. 3 meses entre o diagnóstico e o enterro. E quando ele morreu, os meninos sofreram. Claro que sofreram. Ele era o pai deles. E eu sofri também, mas de um jeito diferente. Eu sofri porque junto com a dor veio um alívio, e esse alívio me dava culpa. Porque a verdade é que o Geraldo não foi um mau marido. Ele não batia, não bebia, não traía. Mas ele era ausente, frio. O tipo de homem que senta na mesa, come, agradece e vai para o sofá ver televisão sem te perguntar como foi o teu dia. Durante 46 anos. 46 anos de silêncio educado. E isso dói de um jeito que é difícil de explicar, porque não tem ferida para mostrar, não tem hematoma, não tem grito. Tem só um vazio constante, um café feito para 2 onde ninguém conversa. Bom, 3 anos depois que ele morreu, eu estava na casa da minha filha, a Renata. A gente estava lavando louça juntas e ela começou a falar do pai com saudade. Ai, mãe, o pai era tão bom, né? Vocês tinham um casamento tão bonito. E eu não sei o que aconteceu. Talvez tenha sido o cansaço de fingir. Talvez tenha sido a raiva acumulada. Mas eu olhei para ela e falei: Filha, eu fui infeliz a vida inteira com o seu pai. Assim, seco, direto. Eu vi o rosto dela mudar. Não foi raiva, foi pior. Foi confusão, como se o chão tivesse sumido debaixo dela. Ela largou o prato na pia e ficou me olhando. Como assim, mãe? E eu, em vez de parar, continuei. Falei do silêncio, da solidão,
de como eu me sentia invisível dentro do meu próprio casamento. Despejei tudo. Tudo que eu tinha guardado por quase 5 décadas saiu em 15 minutos na cozinha da minha filha. E quando eu terminei, achei que ia sentir alívio. Achei que ela ia me abraçar e falar: "Eu entendo, mãe." Sabe o que ela disse? Nada. Ela secou as mãos no pano de prato e falou: "Preciso buscar as crianças." E saiu. E aquele silêncio que ficou na cozinha depois que ela saiu foi o mesmo silêncio do meu casamento, só que pior, porque agora era minha filha. Depois daquele dia, a Renata nunca mais falou do pai com carinho perto de mim, mas também nunca mais me olhou do mesmo jeito. Eu vi que ela ficou dividida entre a memória que ela tinha do pai e a versão que eu dei para ela. E eu tirei isso dela. Tirei a lembrança intacta e não dei nada no lugar. Só dei peso. E aqui é o que ninguém te conta. Quando você revela uma infelicidade antiga, você não se liberta. Você transfere o peso. E quem recebe esse peso não pediu para carregar. O segundo segredo é sobre dinheiro. E dinheiro dentro de família é dinamite. Eu tinha um filho, o Roberto, que sempre teve mais dificuldade. Não era burro, não era preguiçoso, era só azarado. Tudo que ele tentava dava errado. Abriu um negócio, faliu. Tentou outro, faliu de novo. E eu, como mãe, fui ajudando. Um pouco aqui, um pouco ali. Ao longo dos anos, eu devo ter dado para o Roberto uns 70 mil reais. Dinheiro que eu tirei da minha aposentadoria, de uma poupança que o Geraldo deixou e de umas economias que eu fui juntando. Nunca contei para os outros 2 filhos. Era entre mim e o Roberto. Até que um dia, numa discussão boba de família, o assunto de herança surgiu. E o meu filho mais velho, o Marcos, fez uma piada. Pelo menos a mãe trata todo mundo igual. E eu, na minha infinita sabedoria, resolvi ser honesta. Falei que tinha ajudado o Roberto ao longo dos anos. Não falei o valor. Mas a Renata perguntou. E eu falei: 70 mil. Você precisava ver a cara do Marcos. Ele não gritou. Ele fez pior. Ele riu. Uma risada curta, sem graça nenhuma. E falou: "Então tá, mãe. Bom saber." Nunca mais o Marcos me pediu nada, mas também nunca mais me ofereceu nada. As visitas ficaram mais curtas, as ligações mais espaçadas. E o Roberto, que eu ajudei a vida inteira, ficou com vergonha, porque agora os irmãos sabiam, e ele se sentiu exposto, diminuído. Então, em vez de unir, a verdade separou os 3, e separou os 3 de mim. Eu achava que ser transparente era ser justa, mas não é. Honestamente, tem coisas que você faz como mãe que são entre você e aquele filho. São decisões suas. E quando você expõe isso para o resto da família, você não está sendo justa. Você está abrindo uma ferida que não precisava existir. Se você ajudou um filho mais do que o outro, guarda isso. Leva para o túmulo, porque a matemática do amor não funciona com planilha. E filho, por mais adulto que seja, não entende isso. Se você está ouvindo isso e está sentindo um aperto no peito porque já passou por algo parecido, ou porque está pensando em contar algo que guarda há anos, me faz um favor. Deixa um comentário aqui embaixo. Me conta o que você carrega. Às vezes, a gente não precisa contar para a família. A gente só precisa ser ouvido. Se inscreve no canal se esse vídeo está fazendo sentido para você, porque o terceiro segredo que eu vou te contar agora é o que mais me custa. O terceiro segredo. E esse me dói de um jeito diferente. Eu nunca devia ter contado para os meus filhos o tamanho do sacrifício que eu fiz por eles. Parece estranho, né? A gente acha que filho tem que saber, tem que reconhecer, tem que valorizar. Mas quando você conta em detalhes tudo que você abriu mão, tudo que você perdeu, tudo que você deixou de viver para criar eles, você não ganha gratidão, você ganha culpa.
E culpa não aproxima ninguém. Culpa afasta. Eu fiz isso num dia em que a Renata me disse que eu não entendia o quanto a vida dela era difícil, que eu não sabia o que era se desdobrar entre trabalho, filhos, casa. E eu explodi. Falei que eu larguei um emprego que eu amava quando ela nasceu. Falei que eu queria ter estudado, ter feito faculdade, e não fiz porque não tinha com quem deixar as crianças. Falei que eu passei 20 anos sem comprar uma roupa nova para mim, porque o dinheiro era sempre para as crianças. Falei tudo. E quando eu terminei, a Renata estava chorando. Mas não era o choro de quem entende. Era o choro de quem se sente devendo. E a partir daquele dia, toda vez que ela fazia algo por mim, eu sentia que era por obrigação. Não era mais carinho, era dívida. Eu transformei amor em débito. E isso é uma das piores coisas que uma mãe pode fazer. Porque filho não pediu para nascer. Filho não assinou o contrato. As escolhas que eu fiz porque eu quis, ou pelo menos porque eu achava que era o certo na época. Jogar isso nas costas deles depois de 30, 40 anos não é honestidade, é cobrança. E eu não entendi isso na hora, mas entendo agora. O quarto segredo é talvez o mais perigoso de todos, e eu preciso que você preste atenção aqui. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, diga para o seu filho o que você realmente pensa sobre a pessoa com quem ele se casou. Nunca. Eu sei que você quer. Eu sei que às vezes você olha para o genro ou para a nora e vê coisas que seu filho não vê. Eu sei que dói ficar calada, mas fica, porque eu não fiquei. O Marcos casou com uma mulher chamada Sônia, e a Sônia não era má pessoa, mas ela era controladora. Ela decidia tudo, onde eles iam, o que comiam, quando visitavam a família, quando não visitavam. E eu via o Marcos mudando. Ele, que era expansivo, alegre, cheio de opinião, foi ficando quieto, menor. E um dia eu não aguentei. Eu chamei o Marcos para conversar e falei: Filho, essa mulher está te apagando. Falei que ele tinha mudado, que ele não parecia feliz, que a Sônia era controladora e que eu tinha medo de que ele perdesse a identidade dele. Eu falei com amor, com toda a preocupação genuína de uma mãe. E sabe o que aconteceu? Ele escolheu ela. Claro que escolheu, porque é isso que acontece. Quando você força alguém a escolher entre a mãe e a esposa, você perde, sempre. Ele não brigou comigo na hora. Ele ouviu, balançou a cabeça e foi embora. Mas depois eu soube que ele contou tudo para a Sônia. E a Sônia nunca mais pisou na minha casa. E o Marcos passou a vir sozinho quando vinha. Visitas de 20 minutos, café rápido, beijo na testa e tchau. Eu não ganhei meu filho de volta. Eu perdi o pouco que ainda tinha dele. E o pior é que anos depois eles se separaram. O Marcos e a Sônia se divorciaram. E ele nunca veio me dizer: Mãe, você tinha razão. Sabe por quê? Porque ele sabia que eu tinha razão. Mas a mágoa de eu ter falado era maior que o alívio de eu ter acertado. Ele me perdoou com o tempo, mas aquela confiança cega que filho tem na mãe, aquela coisa de ligar para contar tudo, de pedir conselho, isso nunca voltou. Eu estava certa sobre a Sônia, mas estar certa me custou meu filho por quase uma década. Então eu te pergunto, vale a pena estar certa? Porque eu te garanto que não vale. Você sabe o que me surpreendeu mais? Que o silêncio teria feito mais por ele do que todas as minhas palavras. Ele teria chegado na mesma conclusão sozinho. Só precisava de tempo. E eu não dei tempo. Dei opinião. E opinião de mãe sobre cônjuge é uma sentença. Agora o quinto segredo. E esse é o que eu carrego com mais peso. Porque os outros 4, de algum jeito, eu consigo racionalizar. Eu consigo me dizer que foi impulso, que foi emoção, que foi falta de experiência. Mas o quinto,
Eu fiz de propósito. Eu sentei, pensei e decidi contar. E foi o maior erro de todos. Eu contei para os meus filhos que eu tenho medo de morrer. Não medo de morrer no sentido filosófico, espiritual. Medo de morrer aqui, sozinha, nesse apartamento. Medo de cair no banheiro e ninguém saber. Medo de ter um AVC de madrugada e ficar horas no chão até alguém perceber. Medo de ser encontrada depois de dias porque ninguém ligou. Eu contei isso no almoço de domingo, assim, no meio da conversa. E eu vi o medo passar para os olhos dos meus filhos como se fosse um vírus. Porque quando uma mãe de 80 e poucos anos diz que tem medo de morrer sozinha, o que o filho ouve não é um desabafo. O que o filho ouve é uma acusação. Vocês me deixaram sozinha. Eu não quis dizer isso. Eu juro que não quis. Mas foi o que eles ouviram. E depois daquele almoço, tudo mudou de novo. O Marcos começou a ligar todo dia, mas não era uma ligação de carinho, era uma ligação de checagem. Tá viva, mãe? Sem essas palavras, claro, mas era isso. Comeu? Tomou o remédio? Trancou a porta? A Renata começou a falar em asilo, não com essa palavra, claro. Residência assistida, lugar com acompanhamento. Mas eu sabia o que era. E o Roberto simplesmente parou de falar no assunto. Fingia que eu não tinha dito nada. Eu quis dividir o medo, e em vez de conforto, eu ganhei vigilância. Em vez de carinho, eu ganhei preocupação logística. Meus filhos pararam de me ver como mãe e começaram a me ver como problema, como uma coisa frágil que pode quebrar a qualquer momento. E eu perdi a dignidade que me restava. Porque agora, cada vez que eu tropeço, cada vez que eu esqueço uma palavra, cada vez que eu demoro para atender o telefone, eu sei que eles pensam, tá acontecendo. Eu não queria isso, eu queria um abraço. Queria que alguém dissesse, mãe, você não vai morrer sozinha, a gente tá aqui. Mas ninguém disse isso, porque essa frase é pesada demais para qualquer filho dizer com certeza. E eu coloquei eles nessa posição impossível. E aqui é o que ninguém te conta sobre envelhecer. Sobre ter 83 anos e olhar para trás. A gente acha que com o tempo a gente fica mais sábia. E fica, de certo modo. Mas a sabedoria chega tarde demais. Chega depois do estrago. Eu sei agora com uma clareza que dói que nem toda a verdade precisa ser dita. Que guardar um segredo não é mentir, é proteger, é escolher a paz no lugar da transparência. Eu sei que isso vai contra tudo que a gente ouve por aí. Seja autêntica, não guarde nada, família é lugar de verdade. Mas eu vivi. E o que eu vivi me ensinou que família é lugar de amor. E amor, às vezes, é saber calar, é engolir aquela frase que está na ponta da língua. É deixar seu filho ter a versão dele da história, mesmo que não seja a mesma que a sua. É aceitar que você fez sacrifícios e nunca cobrar por eles. É olhar para o cônjuge do seu filho e sorrir, mesmo quando você quer gritar. É ter medo de morrer sozinha e rezar baixinho, em vez de transformar isso no problema dos outros. Eu perdi muita coisa nesses 83 anos. Perdi meu marido, perdi minha saúde, perdi a visão de um olho, perdi a agilidade que eu tinha. Mas o que mais me dói ter perdido foi a leveza. A leveza que existia entre mim e meus filhos antes de eu abrir a boca. Antes de eu decidir que eles precisavam saber de tudo. Eles não precisavam. Eles precisavam de uma mãe, não de uma confissão. Se você está assistindo isso e tem algo guardado, algo que queima, algo que você acha que precisa contar para sua família, eu te peço, pensa 2 vezes, pensa 3, pensa 10, porque a palavra depois que sai não volta, e o silêncio que vem depois não é paz, é ruína. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei, se inscreve nesse canal. Deixa um comentário me contando qual verdade você quase contou e segurou, ou qual verdade você contou e se arrependeu. A gente pode não ser da mesma família, mas a gente se entende.
Eu sei que se entende. Eu me chamo Odete, tenho 83 anos. E se eu pudesse dar um único conselho, seria esse: ama a tua família em silêncio. O amor que se mostra calado dura mais do que qualquer verdade dita em voz alta. Eu aprendi isso tarde, mas talvez você ainda esteja a tempo.